e no mundo é muito mal contada. São histórias realmente invisíveis. É necessário torná-las visíveis, pulsantes, vivas. Primeiramente, minhas parabéns pelo filme, né? A gente sabe que você já tem um histórico assim, de televisão também, teatro, enfim. Quais são os desafios, né? Quais assim, as principais diferenças de trabalhar teatro e cinema? Tem alguma coisa que influencia no processo criativo, na construção dos personagens? Ou é algo mais de logística, de metodologia mesmo? Bom, são linguagens muito diferentes, né? Eu acho que o teatro é o lugar do ator mesmo. Acho que a gente domina a linguagem, né? Você escolhe, está no palco, não tem recorte, é você ao vivo, é você com o público, né? O cinema é muito diferente, você entrega ao diretor aquilo que o roteiro exige e ainda assim vai ter um corte, um olhar do diretor, do montador, enfim, do discurso do filme. E a televisão também, a televisão é diferente, é um pouco assim, novela, né? Fica 7 meses no ar, todo dia no ar. Também é outra estrutura, né? É outro tipo de trabalho. Então é muito diferente, né, uma linguagem da outra. Eu acho muito diferente, concordo total, e acho que tem, mas eu acho que tem uma coisa no nosso trabalho como atriz, como ator, que é que pra gente, pelo menos eu digo por mim, é independente. Se estou fazendo televisão, se estou fazendo teatro, se estou fazendo cinema, o meu envolvimento emocional, psicocorporal, ele é profundo e total, independente da linguagem. Acredito que Carol também, porque é a nossa alma que está ali e é a maneira com que a gente olha o mundo através do olhar desse personagem que a gente vai contar essa história. Mas, por exemplo, novela é uma maratona. Então você tem que saber até onde, né, medir. Você vai medindo. O filme, por exemplo, o filme do Carinho, a gente ao todo deve ter tido uns 3 meses entre preparação e filmagem. Então é 3 meses de uma profundidade total, absurda, e eu sei que vai começar dia tal e vai acabar dia tal. Teatro você repete todo final de semana, então são repetição, repetição e frescor e um público novo e sempre muito diferente. Então cada linguagem exige uma coisa do ator. Nesse tema que vocês estavam falando de psico e corporal, no filme de ontem eu percebi muito que vocês, não sei se intencionalmente, mas tem uma linguagem corporal muito forte, né? De acordo com os personagens. Isso foi algo que foi pensado com o diretor ou foi na medida que vocês foram conhecendo as personagens, vocês foram criando ao longo das filmagens? O Carinho é um diretor muito intuitivo e nós duas também somos atrizes muito intuitivas. Então as coisas foram acontecendo na sala de ensaio. A gente foi se deparando com esse roteiro, a gente foi trabalhando com a Nina Cobb, também como preparadora de elenco de nós, do elenco do filme, e a gente foi aos pouquinhos entendendo esse corpo. Esse filme ele tem uma coisa que é uma passagem de tempo, então esses corpos também vão sofrendo essa passagem de tempo, e tudo muito intuitivo e pensado. Eu acho que teve um estudo muito profundo do roteiro, do que acontecia com essas personagens, e eu acho que os vestígios da história delas vão ficando no corpo. É inevitável que não tem como você ter um corpo aos 20 anos e o mesmo aos 30. Os vestígios vão ficando, as memórias vão ficando, o peso vai ficando, o corpo vai mudando. Então, não é racional, ao mesmo tempo porque a gente é um trabalho, a gente estudou o roteiro, mas o corpo também tem uma inteligência, assim, né? Acho que a atriz que pesquisou tanto, que estava em sala de ensaio, vai tendendo naturalmente ao corpo, aqueles corpos que foram surgindo mais tarde, né? Esse filme é baseado em um livro, né? Vocês chegaram a ter contato com o livro ou foi muito mais assim, do roteiro do Carinho? Porque tem um envolvimento muito pessoal também dele, né? Da história. Como foi assim, essa adaptação para vocês, de romance para o cinema? Eu recebi a indicação de não ler o livro, então eu até hoje não li o livro. Eu já tinha lido o livro antes, mas eu entendo a indicação do Carinho de não ler o livro. Agora eu quero ler, porque agora já passou o processo, eu já estou com um olhar mais afastado.
Mas como a Guida no livro parece que é uma outra Guida e tem uma outra construção com a irmã, ele achou melhor não entrar ali e ler o roteiro. Eu acho que o livro é muito diferente do que o roteiro estava propondo. Muito diferente, preservando as essências e o tema, né? Essa adaptação que o Karim até estava falando foi muito precisa, né? A adaptação de um livro de prosa, literatura para ação, que é um roteiro que precisa ter ação, é muito difícil, né? Mas ainda preserva a essência da obra, né? Então eu entendo por que o Karim pediu para não ler, porque é muito diferente. Vocês já trabalharam com teatro, televisão, agora cinema também outras vezes. Tem algum projeto futuro assim, que vocês queiram comentar sobre o que vocês tenham em mente para fazer? Eu vou estrear uma novela agora, a próxima das 6, que éramos 6. E eu vou reestrear um espetáculo no dia 6 de setembro, tudo no Rio, né? Que chama Gravidades, no Teatro Laura Alvim. São os meus 2 próximos projetos. Eu estreio agora uma série chamada Segunda Chamada. E também estou com um espetáculo chamado As Mesas, que tem eu sou produtora, criadora, junto com a Carla Zanin. Também vai reestrear em São Paulo ainda nesse semestre. Legal. Só para finalizar, vocês duas tiveram a grande oportunidade de trabalhar com a diva da dramaturgia nacional, né, que foi a senhora Fernanda Montenegro. Você teve uma cena com ela no filme e você teve a oportunidade de dividir a personagem, né? Você fez questão de agradecer a ela no palco ontem. Como foi no set de filmagem? Como foi essa experiência com essa grande atriz brasileira? Ela é muito generosa. Eu acho que a Fernanda Montenegro, a gente ficou super nervosa de conhecer a Fernanda Montenegro pelo respeito à trajetória dela, pela coerência artística que essa atriz brasileira teve, né? Então, ela tem uma generosidade até de saber que a gente está nervosa por encontrar ela. Então, foi muito bonita a troca que a gente teve de dividir a personagem, de descobrir as coisas. A Fernanda é genial. Ela conseguiu, a gente conseguiu ter uma essência da Euridice juntas de uma maneira muito... Ela é muito inteligente cenicamente, é impressionante o que ela faz em cena, porque a gente não teve um trabalho de processo de sala de ensaio como eu tive com a Júlia, mas ela assistiu várias cenas e ela captava algumas essências do que eu estava fazendo. Então, ela fez de uma maneira... A primeira vez que eu vi, eu fiquei muito chocada com o que ela fez. De fato, acho que a Fernanda Montenegro é das maiores que a gente já teve, né, no Brasil. Do mundo também. É uma das maiores do mundo. É o nosso patrimônio. Enfim, parabéns pelo filme, parabéns para você que fez aniversário há poucas semanas atrás, né? Fiquei sabendo. Muito obrigada. E boa sorte no Oscar, né? Quem sabe? Vamos lá. Quem sabe. Obrigado. Bom, primeiro, parabéns pelo filme. Obrigado. Essa é uma história que estava em um livro e você resolveu adaptar para o cinema. Além da história de resistência feminina, que está muito óbvio no filme, todo aquele machismo da época, como foi o processo de adaptação desse romance e se apropriar dessa história como uma história pessoal, né? Claro. Eu acho que é a primeira vez que eu faço uma adaptação de fato de um romance, assim. Eu já fiz adaptação de uma música, de um fato verídico e tal, mas de um romance é a primeira vez que eu faço. Eu acho que é importante encontrar a tua voz ali dentro, assim, né? É importante você entender como que aquele romance pode deixar de ser de alguém e passar a ser seu. E como é que você faz isso? Eu acho, e ao mesmo tempo como é que ele pode continuar também sendo aquele romance, né? Porque senão você vai fazer outra coisa. Então e aí tem duas questões. Tem uma questão de trama, né? Como é que uma trama literária fica de pé numa trama cinematográfica? A trama cinematográfica ela é uma trama absolutamente, que é totalmente calcada no concreto. E a trama literária não. Então tinha uma coisa no romance que é fascinante. O primeiro capítulo do romance, o primeiro parágrafo, ela diz assim: Eurídice passou os últimos 10 anos procurando nas ruas do Rio de Janeiro o rosto de sua irmã Guida. Ela nunca encontrou sua irmã Guida e até hoje a sua irmã Guida, não sei se são essas palavras assim, mas não deixou de procurar, mas nunca encontrou, como se ela nunca fosse encontrar. Aí você vai fazer um filme. Aí o que acontece no livro? A irmã Guida casa com um cara do Rio de Janeiro, vai morar no Botafogo. Não tem como isso ficar de pé no filme, entendeu? Porque se ela ama tanto assim essa irmã, ela vai contratar um detetive e vai encontrar alguém em Botafogo, entendeu? Mas assim, não tem detetive no livro.
A outra coisa é, se ela foge com um carioca, ela vai para a família do pai do carioca que ela fugiu, para saber onde é que ela está. Então tinha uma série de coisas que no livro, na literatura funcionam muito bem e que no cinema não. Então isso é uma primeira coisa, que é como é que você adapta algo que funciona para uma mídia que de maneira nenhuma fica em pé na outra. Isso é concreto. A outra coisa é como é que você injeta algo de pessoal para que isso tenha a sua caligrafia ali. No meu caso foi muito natural, porque eu escolhi fazer esse filme exatamente porque ele tinha uma série de interseções com a minha experiência pessoal, assim. Então, isso não foi complicado. Eu acho que foi mais complicado de adaptação foi a coisa do tempo, né? Eram muito... Como é que você dá conta de contar 70 anos em 1h30, 2 horas? Porque é isso, o livro ele começa com elas crianças, termina com a Eurídice, né, na década de 2000, eu acho. Isso foi um desafio grande. O que é que você joga fora? E o quanto que você joga fora e ainda mantém algo que tem uma relação com o livro, né? Porque você pode jogar tanto fora que a estrutura ela se desaba. Então, foram uma série de operações que a gente foi fazendo no sentido de encontrar minhas tripas no livro, fazer com que a história do livro ficasse de pé e não perder uma coisa que era fundamental, que são as personagens. Assim, acho que o mais importante é que as personagens tenham o mesmo DNA. Toda a sua filmografia, um tema recorrente é esse distanciamento, né? Essa perda de alguém que se ama muito. A gente vê isso no Céu de Sueli, Praia do Futuro, até o próprio Viagem Porque Precisa, um cara que está se afastando do amor dele. Isso é um tema recorrente na sua obra. Como é que você vê isso? É uma coisa intencional? Ou... Não, isso que você está falando dessa coisa do abandono, né? Você está falando do abandono. Não, eu nunca fiz isso de maneira intencional, mas isso de fato está presente em todo... É muito louco, outro dia me disseram que todos os filmes terminam com uma estrada, alguém na estrada. É tipo verdade, todos os filmes, a maioria deles terminam com alguém na estrada, assim, não esse último especificamente. Então são recorrências que eu prefiro não calcular, elas meio emergem no processo criativo e é o que eu te disse, eu nunca fiquei pensando que todos os filmes têm uma estrada e tal. Pô, que legal que tem, mas acho que tem por isso, porque eu acho que tem uma coisa de fluxo, de você de fato se permitir colocar coisas no filme que são muito intuitivas, que não são cálculos exatamente que você faz, entendeu? E a coisa do abandono, sim, eu acho que ela é muito presente em todos os filmes, eu acho que isso tem a ver com uma experiência pessoal minha, assim, mas que eu tento que não pareça que seja minha, para que eu não esteja falando de mim mesmo, mas que é uma sensação que eu conheço muito, então eu posso utilizá-la dentro de um desenho dramatúrgico, dentro de uma história, porque eu conheço com muita propriedade a sensação do que é que está naquele lugar, entendeu? Mas nunca é cálculo. Sim. Na verdade, os filmes eu escolho muito em função... São quase projetos de campanha política nesse sentido. Entendeu? Assim, estamos em 2018. Vale a pena eu fazer um filme sobre tal assunto? Ou vale a pena fazer... O que é necessário eu falar agora? Porque eu acho que é isso. Eu acho que o cinema, para mim, ele tem que sempre que estar... Não é sempre, mas a maior parte das vezes eu acho que ele tem que ter uma relevância que seja muito clara, entende? Sim. É um esforço muito grande, assim. E eu acho que isso não é relevante. Eu ainda acho que cada vez mais a gente vive num mundo uma crise tão gigante que é de se esperar do cinema um confronto a essa crise. Então não dá para ser neutro. Falando sobre questão de política e tal, todo nesse contexto político, como é que você vê a relevância desse filme e principalmente com agora a indicação para concorrer à vaga do Oscar, né? Cara, eu acho que tem uma relevância. Eu não faço cinema que não seja político, não me interessa porque eu acho que dá muito trabalho, entendeu? Então, e o político, para mim, são filmes que de fato questionem estruturas de poder. Ou microestruturas de poder ou macroestruturas de poder, ou micropolítica ou macropolítica. Aqui eu optei por fazer um filme que questiona uma formação familiar patriarcal e as consequências nocivas e tóxicas que isso pode ter através de uma experiência micropolítica. Não estou falando do grupo, estou falando do indivíduo. É através do indivíduo, esperando falar do grupo, através do indivíduo, fazendo com que eu tenha uma operação onde você se atraque mais aos personagens do que se fosse um grupo, entendeu? Então acho que é isso um pouco que eu imagino como uma maneira de se enfrentar ao que a gente está vivendo, assim. Mas acho que eu fugi da resposta, eu fiquei cansado agora. A pergunta era isso? E sobre como isso é trabalhado na indicação também A indicação do Bendito, a indicação do filme para poder concorrer a uma vaga para competir para o Oscar, né? A gente foi escolhido por uma comissão democrática na segunda-feira em São Paulo. Para mim foi um tanto surpreendente, porque eu acho que o momento pede talvez discursos políticos que são gestos mais largos e mais frontais. Ao mesmo tempo eu tenho absoluta convicção de que o que a gente fez também é um filme extremamente político. Então fico muito feliz e honrado
de que essa estratégia tenha sido apreciada pelos membros da comissão. Acho também que a gente... A sensação que eu tenho é que a gente ganhou o Oscar, entendeu? Ninguém ganhou o Oscar, a gente só foi indicado para poder concorrer a 4 finalistas do Oscar, mas eu acho que não é à toa que todo mundo acha que a gente ganhou o Oscar, porque o negócio está tão sério, entendeu? Quando você abre, eu estava na semana passada na Alemanha e na França e tal, eu abri o jornal, Amazônia queimando, cinza, só se fala de cinza, sabe? De morte de cinza. Então eu acho que quando você vê a possibilidade de algo que tem alguma vitalidade, num momento onde só se fala de morte, eu acho que essa vida se torna 100 vezes maior, assim. Então eu acho que tem uma coisa que foi muito bonito e que eu estou muito animado com isso, que é isso, que né, a gente vira de fato uma bandeira de esperança. Agora, ao mesmo tempo, eu acho que o que acontece também é que a gente tem que entender de que é igual a eleição, né? Tem uma campanha a ser feita, mas eu acho que certamente eu tenho muita confiança no filme. Agora, para finalizar, eu queria saber assim, todos os seus filmes foram gravados pelo menos em parte no Brasil, né? Então, como você está fazendo agora um documentário na Argélia, que traz as raízes da sua família. Isso. Como é que você relaciona fazer cinema no Brasil, com toda a política de incentivo à falta dele, e no exterior? Acho que tem 2 maneiras de olhar para essa situação. Para mim, fazer cinema no exterior é dormir com um amante. É um lugar que eu não conheço direito, que eu vou lá dar uma pulada de cerca, entendeu? Tem uma coisa gostosa de fazer cinema fora do Brasil, assim, entendeu? Sabe, você vai ter uma coisa que eu fazia, quando eu fui filmar na Argélia, era muito sexy, assim, cara, porque era um lugar que eu não conhecia, sabe? É um novo amante que você tem ali que é muito gostoso. Então, eu acho que isso é uma questão, isso é um jeito de se olhar. Fazer cinema no Brasil é quase que apesar de eu não morar aqui o tempo inteiro, tem algo que é muito familiar e do qual eu tenho muito mais domínio, assim. Mas é também bom também não ter domínio, por isso que eu acho que é legal fazer filmes em outros lugares e tal. E a outra coisa que você queria me perguntar é sobre... Como fazer cinema no Brasil, né? Cara, eu acho que tem o seguinte, eu acho que não tem dificuldade não, entendeu? Eu acho que a gente tem o seguinte, claro que tem dificuldade, eu acho que a gente tem uma indústria que foi construída a duras penas e que é uma indústria muito sólida, que começa com o Central do Brasil, por exemplo, né? Que é interrompida em 94 com o fim da Embrafilme. Então eu prefiro olhar para a situação que a gente tem como um lugar muito positivo. Acho que a gente conquistou milhões de coisas, acho que a gente vive também num momento histórico onde você tem uma coisa que não tinha há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás você não tinha plataforma de VOD e há 10 anos atrás você tinha que filmar em película, que era muito mais caro. Entendeu? Então eu acho que a gente vive um momento muito positivo, muito instigante, né, com relação à narrativa. Você tem diferentes formatos de série, possibilidade de contribuir em diferentes texturas dramatúrgicas. Então acho que era mais legal a gente olhar para isso e sim, garantir que o que a gente faz seja uma atividade econômica respeitada, que a gente não é um bando de moleque, entendeu? Ninguém aqui é moleque, a gente aqui está trabalhando, então eu acho que é importante que ao mesmo tempo que você tem uma indústria, que a gente também não desanime, porque também não dá para parar porque não tem uma indústria, porque a indústria foi desmantelada, entendeu? E talvez o que a gente está agora como movimento, olhando como um momento trágico, é um momento trágico, mas ele seja um momento onde você possa ter erupções e emergências de coisas absolutamente mais arriscadas, entende? Muito obrigado e parabéns pelo filme, boa sorte.